mas eu estou retomando a continuação do episódio, falando sobre dando algumas respostas da vida sentimental aos quais vieram e me perguntaram. Então, continuando do episódio que já foi anterior, que nós gravamos, estou vendo que eu estou com as mesmas vestes, e nós vamos dar essa continuação, falando assim, respondendo essas perguntas. Então, eu quero estar lendo aqui no livro de Isaías 62, tá bom? Vamos estar lendo aqui que o Senhor ele fala assim, a partir do versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará. Ele jamais assolada, mas clamar-te-ão. O meu prazer está nela, e a tua terra acasada. Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então, quando fala aqui essa palavra, em outras, e em algumas outras Bíblias, ele vem falar que me chamarão de minha delícia. Então, quando a gente fala, que muitas das vezes eu tenho mania, eu pego, eu chamo assim, eu falo, declaro para a pessoa que eu já falei para vocês, do amor que eu tenho para a pessoa, eu falo minha delícia. Então, quando se fala minha delícia, não é num termo vulgar, porque a Bíblia fala e nos chama de minha delícia, porque o Senhor se delicia de nós, porque Ele vê o que nós fazemos, Ele então se delicia de nós. Então, aqui, quando a pessoa vem, ela me pergunta algumas coisas referente a casos, sentimental. Então, aqui eu tenho também algumas perguntas que eu já quero ir direto para elas, para que as pessoas possam ver que as perguntas estão sendo respondidas. Então, aqui, essa pessoa que é Carla, ela perguntou para mim, o que a Bíblia fala sobre a separação num casamento? No livro de Deuteronômio, ela vem falando sobre a separação também. Mas aqui ele fala assim, a separação, quando a Bíblia fala de separação, ela vem nos dizer que ela não concorda que haja separação no casamento, porque o casamento é uma bênção de Deus que foi ali colocado para que o casal vivessem, constituísse família e vivessem para sempre. Mas em algumas situações a pessoa pode se separar dependendo o grau dos acontecimentos dentro do adultério. Então, pode haver separação? Pode. Tem as traições? Tem. Tem os adultérios? Tem. Você pode se separar? Sim. Mas a Bíblia também nos fala em quê? Do perdão. Porque se você perdoar o adultério que o seu marido cometeu ou a sua esposa cometeu, então vocês podem haver uma reconciliação. Então, essa reconciliação pode haver? Pode, porque houve o perdão. Então, para que o casamento permaneça. Para que o casamento permaneça. É o que nos ensina o Senhor. Porque só se for por uma situação muito grave, mas haverá o perdão, você perdoa aquilo, porque se você ama a pessoa de uma tal maneira, e ela ama, mas ela cometeu um erro, porque quem é que não comete erros? Então, se você perdoar, pode haver um reconciliamento e o casamento pode vir a ser até mais feliz do que o início, tá bom? Então, pode sim haver nesse momento que você perdoa. Aí aqui ela perguntou também, ela fez 6 perguntas e ela perguntou para mim. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, o que isso quer dizer? Então, quando é assim, eu até anotei algumas coisas aqui, quando fala em submissão, que ela tem que ser submissa, então vamos lá para a Bíblia. Vamos aqui abrir a Bíblia para que a gente possa estar falando bem diretamente sobre isso, para que você veja que a Bíblia que está nos dizendo, para que a gente não venha falar coisas de nós mesmos, das nossas próprias palavras, mas a palavra que relata para nós a Bíblia, tá? A Bíblia, ela que vem nos dizer. Então, aqui quando ela fala, no livro de Efésios 5, a partir do versículo 22 e 23,
ela vem nos dizer isso. Então, o que a Bíblia ela nos relata aqui? Ela vem e fala para nós: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça, né? Então, o marido, ele fala, né, que o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o que aí ela perguntou para mim assim, e o que quer dizer, né? Porque ela fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. O que isso quer dizer? Que você tem que abrir mão até das suas próprias vontades para fazer a dele. Tá me entendendo? Então você tem que abrir mão, se coloca a sua necessidade, né? A sua necessidade, né, tem que ficar abaixo, mas a dele você tem que fazer. Tá me entendendo? Então é isso que significa, né? Então vamos ir para... Então é assim, porque quando a gente fala, poxa, mas eu não quero tal coisa, mas a partir do momento que a Bíblia fala que você tem que fazer, então você vê, as necessidades, as necessidades têm que estar acima das suas próprias necessidades. Então você tem que fazer as vontades, as necessidades dele e deixar as suas de lado. Não é fácil não. Entendeu? Então aqui ela pergunta na terceira: é possível restaurar um casamento que se desfez? Com certeza. Quando foi já falado aqui na primeira pergunta que você fez, que foi falando sobre a separação, quando há perdão. E se realmente há amor, o casamento pode ser reparado sim e restaurado. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, no auge ali do seu nervosismo, disso, aquilo, ela pega e separa, mas o marido ama aquela mulher e a mulher ama o marido. Agora, quando não tem mais amor e acabou o respeito, como já fomos falado no bloco anterior, do respeito, acabou tudo. Tá me entendendo? Mas se há amor, há respeito, há uma união, o casamento pode ser restaurado. E, como diz a Bíblia, a glória da segunda casa pode ser melhor do que a da primeira. Tá me entendendo? Então, aqui ela faz pergunta também. O que a pastora acha do casamento de hoje? É onde as pessoas casam e se separam com muita rapidez. Nos anteriores vídeos, que hoje em dia tá assim, hoje em dia é o ficar. Então, hoje em dia, a pessoa conhece a pessoa hoje, quando conheceu hoje, até sexta-feira já está morando junto, está dentro da casa do cara, ou o cara está dentro da casa da pessoa, da fulana. Então, o que acontece? Aí começa aquela coisa. Então, quando é dali a pouco, já se separa. Aí começa a nascer as criancinhas. Aí vem as criancinhas, começa a nascer. Aí eu não quero saber, sempre tem aquela fatal palavra, o filho não é meu, né? Então, você está me entendendo? Porque você ficou grávida muito rápido e tal. Porque hoje em dia ainda tem mulher que ainda dá o truque da barriga. Meu pai do céu, né? Numa época dessa, né? Dá o truque da barriga para segurar o cara. Não segura. A única coisa que segura ele, sabe o que é? Na cadeia, se ele não paga pensão alimentícia. Mas o juiz pode até obrigar ele a pagar a pensão alimentícia. Mas o juiz não pode obrigar ele a ficar com você, a te amar e aceitar o filho. Né? Tem que pensar, né? Para não fazer com que os filhos sofram e querem o amor do pai e não os têm. Entendeu? Então, a gente tem que pensar bem em relação a isso. Aí aqui ela fala, quando perdoa a traição quando perdoar a traição em um relacionamento? O que foi falado aqui também na primeira. Quando você perdoa a traição, mas como que você quer perdoar essa traição? O que você quer fazer e quando você acha que pode perdoar? Porque muitas das vezes você não quer perdoar, você quer um tempo. Você quer um tempo, só que o tempo vai passando, e a pessoa que a traiu ou o traiu, ela fica esperando você a perdoar para ela retornar. Só que tem muitas das vezes a parte que está esperando se cansa e começa a andar por outros ares e já não quer mais. Aí quando você vai querer um relacionamento novamente, a pessoa o amor dela se esfriou e aí ela já não tem mais interesse. Então a gente precisa reparar
como eu já falei para vocês, tem que ter o diálogo, é o que mais está faltando hoje, é o diálogo entre casais. Precisa dialogar, precisa saber do sentimento do outro, do desejo do outro, das vontades do outro, da necessidade do outro, para poder se juntar, se agrupar, para poder decidir o que vão fazer. Porque sempre ali naquele cantinho tem aqueles olhinhos que estão ali, sabe, arregaladinhos, dizendo, papai vai embora, mamãe vai embora, papai vai deixar a gente. Então, eles sabem, então tudo isso daí, tá me entendendo? Então, é tudo essas coisas que nós temos que pensar. Mas hoje em dia tem muita gente que não está nem aí. Tem alguns que ainda pensam na família, procuram, né, fazer as coisas pelo bem-estar, mas tem outros que não. Mas agora tá, a gente precisa dar um jeito de começar a pensar direitinho nessas coisas. Amém? Então, aqui tá aqui uma outra resposta, uma outra pergunta dela, que é na 6. É possível ser. Eu vou só retomar aqui, porque ela pegou e falou: quando perdoar a traição em um relacionamento? Você tem que ver até o grau, como já foi falado, que você a ama, que você o ama ou que você a ama. E quando a gente ama, o amor ele supera muitas coisas, né? Então tem que ver isso daí. Agora tem gente que o orgulho é tão grande, não, eu não quero, não perdoo. Pode gostar da pessoa, mas o orgulho fala mais alto. Aí depois, quando se arrepende, porque está sofrendo, aí quer a pessoa e a pessoa já não quer mais. Tudo isso, né? Aí na 6 ela fala, é possível ser feliz em um segundo casamento, mesmo com filhos de relacionamentos anteriores? Sim, há possibilidade. Há possibilidade, sim, de ser feliz, sim. Porque tem muitos relacionamentos, tem muitos casamentos que eu conheço, até alguns, né? Que a pessoa, ela não era feliz no casamento dela, o marido foi embora, não quis mais, ou a mulher foi embora, não quis, e numa segunda parte de um outro relacionamento, se casaram e a pessoa viveu muito feliz e a pessoa nem tem filhos desse segundo casamento e o primeiro filho, que foi do primeiro casamento, é tratado com carinho na criação, com respeito pelo segundo casamento. Então, é tudo do setor daquela coisa, do relacionamento, do convívio e do respeito. Porque a partir do momento que ele respeita você, você o respeita e vocês se amam, tem um amor, tem um convívio, se formou um lar, há possibilidade, sim, de ter felicidade, sim. E não interfere filhos de outros relacionamentos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma amizade com uma pessoa, ela é mãe de 8 filhos. 8 filhos. Ela simplesmente, quando ela foi embora daqui, que ela sofria muito na mão do marido, que ela foi embora para poder salvar os filhos dela. Ela ainda saiu daqui com aquela carriola de 7 filhos, arrastando 7 filhos e ainda estava com um na barriga. Só que ela conheceu uma pessoa, essa pessoa acolheu ela com 7 filhos e aquele na barriga, cuidou dela e hoje essa mulher é muito bem, porque até o que ele construiu, ele deixou para ela. Então há possibilidade? Há. Porque nós temos um Deus que ele faz, porque Deus, quando ele une, Deus, ele não une pessoas. Vocês têm que saber que Deus, ele une propósito. Se Deus tem um propósito na tua vida e um propósito na vida de alguém, ele vai unir o propósito. Ele vai unir. Então, não importa se você tem 10 filhos, 20 filhos de um outro casamento, a partir do momento que aquela pessoa te ama, a partir do momento que você o ama, você vai tratar os filhos dele como fosse seu e ele vai tratar os seus como se fosse dele. Então, isso não pode, isso aí não pode, assim, não é fator de impedimento de você ser feliz. Mas tem muita gente que aborda isso na mente, manda para o coração, então ela não consegue ser feliz, porque isso, quem está bloqueando essa felicidade é a própria pessoa. Então nós precisamos ver isso, tá bom? Porque se são filhos pequenos, agora se são filhos grandes, tal, tudo marmanjo, não tem necessidade. Você vai viver a sua vida, você já criou os seus filhos. Você está me entendendo? Agora, quem é que tem que seguir um caminho, procurar uma vida para poder construir uma família? É os filhos que você já tem, que está tudo grande, né? Agora, se são filhos pequenininhos, aí sim, você também não vai deixar
os seus filhos por causa de um relacionamento, apesar que tem muita gente que faz, né? Isso daí faz que a gente vê isso daí. Então, mas eu creio que é assim. Então, se Deus tem propósito, Ele faz. Então, o que você não tem, o que você tem é que viver e não ter medo de ser feliz. Vai, seja feliz, não tenha medo de ser feliz. Vai sim, se relacione. Se tem alguém que está interessado em você, é uma pessoa digna, pessoa honesta, uma pessoa que realmente você tem a certeza de Deus que ela vai te fazer feliz, que ela vai assumir você e aos seus filhos, que ela vai, ou seu filho ou filhos, que ela vai ali se responsabilizar por vocês, vocês vão se ajudar e formar e criar e um lar, meu bem, vai e faça, vai ser feliz, porque nós estamos aqui nessa terra que mana leite e mel, e o Senhor disse que nós viveremos e iríamos ter uma vida e uma vida com abundância. Então creia, põe o joelho no chão e vai falar com quem sabe, vai falar com quem resolve, porque tudo eu ponho nas mãos do Senhor. Senhor, eu amo uma pessoa. Ele te ama? Acho que não, mas eu amo. E vou dizer uma coisa para vocês, isso me faz muito feliz, sabe por quê? Porque, como eu já falei para vocês anteriormente, eu pensava que eu nunca ia ser capaz de amar alguém. Eu estou muito feliz, porque hoje eu descobri que eu sou uma pessoa capacitada até em amar. Tá me entendendo? Faça o mesmo. Se ame. E ame alguém. E abra seu coração para amar alguém. Você não queira saber a maravilha que é. Você pensar que no teu coração tem alguém guardadinho lá. Aí deixa Deus trabalhar. Se for do mover de Deus, Deus faz. Se não for, tá me entendendo? Então, é naquela coisa, de repente Deus está ali, deixando você, está te moldando para Ele trazer coisas para você. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Porque o nosso projeto é fazer as coisas fáceis. Difíceis, quem faz é Deus. E coração, o único que entra é Ele. É uma terra perigosa. Amém? Então é assim, o que vocês tiverem que perguntar, o que vocês tiverem que falar, nós vamos falar do amor. Nós vamos falar da vida sentimental. Nós vamos falar de cantares. Então, no próximo bloco, vamos falar de cantares, vamos falar de Salomão, vamos falar de Sulamita, vamos falar desse amor, vamos falar do que ele fazia e falava para essa mulher, o que essa mulher falava para ele. Então, tudo isso nós vamos falar. A Bíblia nos relata, a Bíblia nos dá o poder de amar. A Bíblia nos dá o poder de sermos felizes. Nós só temos que ir fazer, tirar os medos, tire os medos do seu caminho e vai ser feliz, corre pro abraço, vai lá, joga a bola, marca gol, mas não deixa bater na trave, faz gol e corre pro abraço. Porque o Senhor te deu uma vida, Ele te deu uma terra que mana leite e mel. E Ele te disse para mim e para você. Ele deixou escrito para mim e para você. E te dou vida e vida com abundância. Então, abundância é todos os setores: saúde, felicidade, prosperidade, união, alegria, consagração, tudo. Ele te deu, Ele deu. Então, faça bom uso. Faça bom uso, porque Ele te criou com amor. Faça bom uso disso. Nós somos criação de Deus. Nós somos preciosidade. Nós somos a imagem de Deus. Ele diz que Ele ia nos criar para ser imagem e semelhança dele. E o que Ele fez? Deu o seu Filho por amor de mim e de ti. Olha como nos amou. E por que você não pode amar alguém? E por que você não pode se sentir amado? Pensa nisso. E depois nós falamos. Então, no próximo bloco, iremos falar mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe e prospere. Exalte. Tenha uma noite abençoada no nome santo de Jesus. Beijo para vocês, igreja. E
e não se